noite para você que está em casa. Como o Rafael disse aqui no início, todos vocês são muito bem-vindos e é uma alegria quando a gente tem a satisfação de vê-los aqui, saber que vocês estão nos acompanhando aí na sua casa junto com os seus. Segundo domingo de fevereiro, a Igreja Presbiteriana tem um calendário. E no seu calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil, o segundo domingo de fevereiro é o Dia da Mulher Presbiteriana. Então, receba aqui o nosso abraço, todas as mulheres dessa igreja, todas as mulheres presbiterianas. Como domingo passado, que foi o primeiro domingo de fevereiro, também é comemorado o Dia do Homem Presbiteriano. Então, fica aí a nossa menção e o nosso abraço a vocês que nos ajudam, que estão sempre conosco, os homens e as mulheres dessa igreja. Bom, quero ler o texto que nós vamos conversar essa noite. Nós vamos ler dois textos. Os dois textos estão no livro de Gênesis. Um no capítulo 11 e o outro no capítulo 12. Claro que a gente não vai ler o capítulo todo. Nós vamos começar com Gênesis capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Diz o texto: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Segundo texto, capítulo 12, de 1 até o 4. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, nós cantamos aqui que Tu és um Deus de aliança, um Deus de promessa. E a Tua palavra diz que Tu és um Deus de aliança. Tu fazes aliança conosco, Tu fizeste aliança com os homens. Te pedimos agora que a Tua palavra seja, Deus, alimento para as nossas vidas, e que a gente se alimente da Sua palavra todos os dias, para que o nosso caminhar, o nosso viver e o nosso agir seja pautado e conduzido pela Sua palavra. É a nossa oração, em nome de Cristo, amém. Bom, cantamos aqui, Deus é o Deus da aliança, Deus da promessa.
É claro que o livro, a Bíblia como um todo, pontua isso para a gente, que o Senhor, em vez de ser um estraga-prazeres, na verdade o Senhor desce e interrompe esse caminho de morte. O texto lido, portanto, apesar de parecer que o Senhor é um estraga-prazeres, na verdade o Senhor desce porque impede um querer totalizante que não reconhece diferenças nem singularidades, mas querem um caminho da dominação, pelo próprio texto que nós lemos. O segundo texto traça um caminho que conduz à vida, um caminho de liberdade, um caminho contrário ao totalitarismo, o caminho da alteridade, o caminho que conduz ao outro. Desde o livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, quando a gente vê a narração da criação, Deus, ao criar todas as coisas, em cada dia Deus diz que é belo, que é bonito. O olhar maravilhado de Deus ao criar o ser, ao criar todas as coisas, fica encantada com a diferença que há nas coisas criadas, na sua alteridade, porque Deus se alegra naquilo que não é Ele. Deus se alegrou por tudo aquilo que criou, que faz diferença a Ele. Deus se alegra por aquilo que não é Ele. O próprio repouso do sétimo dia é uma abertura, é um espaço para a humanidade ter autonomia e liberdade. Quando Deus, no sétimo dia, descansa, Ele está abrindo para que a humanidade tenha liberdade e tenha autonomia. E é um modelo que a gente deve imitar, né? Permitir que o outro, quando a gente para as nossas ações, a gente permite que o outro seja. Deus, quando parou a criação, criou tudo, e parou e descansou. O descanso de Deus era uma permissão à liberdade e à autonomia dos seres humanos. Por isso que nós devemos imitá-lo. No primeiro texto, nós temos a construção de uma cidade, ou, entendendo de outra forma, de uma fortaleza, junto com sua torre. O que uma fortaleza e uma torre significa? Poder, controle. O ponto de partida é a indistinção. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. E há um único desejo: ser famoso. Vamos, construamos uma cidade e uma torre para fazer o nosso nome famoso. Há um único desejo daqueles: ser famoso. Há o mesmo temor: ser disperso e espalhados. Eles tinham medo de ser dispersos e serem espalhados. Bom, já dá para a gente perceber aqui que isso é o contrário do desejo do Senhor. Sejam férteis, multipliquem-se e povoem a terra. Há um mesmo temor, ser disperso, um medo de perder, de não ter tudo. Qual era o plano deles? Evitar a diversidade, resistir à diferenciação. Evitar a diversidade, resistir à diferenciação. Nenhum espaço para o que é diferente, nenhum espaço para a alteridade. O projeto dos construtores da torre, por isso, é totalitário, pois impede o falar diferente, se aproximar do que pensa diferente. De uma outra forma, é uma forma de policiar as palavras e impor a sua versão da verdade. É uma proposta de uniformização,
ao preço da negação dos indivíduos. A torre é um simbolismo de controle e de poder. Só que no texto há uma ironia. Deus, a humanidade quer subir. Deus desce. A humanidade quer subir e do alto de uma torre controlar toda a planície. Deus desce para entravar esse projeto de descriação. É um projeto de descriação, porque tal projeto é contrário à criação, porque foi separando, diversificando que Deus criou o mundo. Foi planejando, foi separando, foi diversificando que Deus criou o mundo. É só a gente abrir lá no início do capítulo 1 de Gênesis. Bom, Deus desce, embaralha, impede esse projeto, e há uma confusão de línguas, segundo o texto. A verdade, a confusão de língua é uma acentuação da diferença, e as diferenças são indispensáveis à vida. As diferenças são indispensáveis à vida. Portanto, há um contraste entre o plano desses homens e o plano de Deus. Eles queriam construir uma espécie de clube privê. A dispersão por toda a terra é parte do plano de vida de sua bênção desde o princípio, né? Como eu falei, Deus os abençoou e lhes diz: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, assumam um controle, sejam responsáveis. Foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva. Lá em relação a Noé, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A diversidade, portanto, é um plano de vida e é uma bênção dado aos homens. A diversidade humana e extraordinária, a diversidade humana que é extraordinária, na verdade, é uma forma de mostrar a diversidade e a fecundidade e a fertilidade do eterno. Deus é contra a unidade? É claro que não, porque se a gente abrir o livro de Atos, a gente tem exatamente isso, aquela narrativa do Pentecostes, onde várias pessoas vindo de todos os lugares, que falavam línguas diferentes e tinham costumes diferentes, cada um ouviu as maravilhas de Deus na sua própria cultura e na sua própria língua. A diversidade de línguas e de costumes não é um obstáculo à comunicação nem à comunhão quando parte do eterno. Unidade é comunhão em que as diferenças de cada um nutre e enriquece o relacionamento e as relações. Os apóstolos de Jesus escolheu 12 pessoas, cada um com as suas características, suas diferenças, e eles dividiram sonhos, incertezas, esperanças, dúvidas e fé, e seguiram adiante. Em suma, a proposta totalitária nasce sempre do medo da liberdade e da diferença de um lado e da sede de poder do outro. Isso é o que o texto que nós lemos, o primeiro texto, de uma certa forma, se refere. No segundo texto, que a gente diz que é o chamado de Abrão, nós temos a descrição do plano de Deus, o plano da vida. Ok, o que tem Abraão com isso?
Abraão é alvo dessa escolha, ele não possui nenhum mérito, nem tem nenhuma qualidade aparente. Abraão surge como descendente de uma família. Abraão não tem nenhum mérito, nenhuma qualidade aparente. A escolha, a vocação, a aliança que Deus tem com Abraão e a sua missão é o arquétipo da nossa escolha, da nossa vocação, da nossa aliança e da nossa missão que o Senhor tem com a humanidade. As primeiras palavras que o Senhor dirige a Abraão o convidam já a entender a sua missão. Sair de sua terra, de sua família e de sua casa. Sair, separa-se daquilo que parece ser posse, que parece ser sua posse, e vai para uma terra que ainda será mostrada. Uma jornada de aliança, de confiança, de fé e de relação com o Eterno. Relações que vão se alargando na medida em que Abraão vai caminhando, vai conduzindo a sua jornada e vai se alargando incessantemente até atingir todas as famílias da terra. Mas o texto, e ele é bem claro, o foco não é Abraão. Ele é um arquétipo da humanidade, mas o foco em si não é Abraão, nem a humanidade. O foco é a sua descendência, ou melhor, o seu descendente. Mateus, no capítulo 1, no versículo 1, registra isso. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A bênção da qual Abraão é alvo, é sua vocação, é a sua missão. É a nossa vocação, é a nossa missão. Nas palavras do próprio Jesus, vão e ensine a todos que encontrarem de perto ou de longe sobre esse estilo de vida. Em Cristo, todos os povos da terra, com suas línguas, com suas culturas, serão abençoados. Abençoar tem dois sentidos na Bíblia. A gente tem aquele primeiro sentido, todos conhecem a bênção, chamada bênção de Arão, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre si e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Abençoar tem dois sentidos, dois significados. O sentido de invocar, como nessa bênção, ou o sentido de reconhecer que alguém tem a bênção do Eterno, a bênção do Senhor. E a gente tem dois exemplos. Melquisedeque fez o que o Melquisedeque fez com Abraão, né? Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. O que Isabel fez em relação a Maria, bendita é você entre as mulheres. Bênção tem dois sentidos, o de invocação da bênção sobre alguém, ou de reconhecer que alguém é fruto da bênção do Senhor. Melquisedeque e Isabel reconheceram que Abraão e Maria, com suas singularidades, com as suas especificidades, foram e eram alvos da bênção do Eterno. Portanto, devemos fazer como Melquisedeque e como Isabel, reconhecer que o outro, com a sua especificidade, com a sua cultura, com a sua língua, com a sua singularidade, é alvo também da bênção do Eterno. Por isso que nós devemos pensar
por isso que eu trouxe esses dois textos para a gente fazer esse paralelo. No projeto de Deus para a vida, no projeto de Deus para a vida dos homens, é necessário sair de si, deixar a fortaleza e a torre, deixar a ânsia de poder e partir de um lugar, e o Senhor será sempre o nosso ponto de partida, o nosso caminho e a nossa chegada. Que o Senhor nos ajude a entender isso e caminhar pela sua jornada de fé. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos nessa noite ter a celebração da ceia, e eu quero convidar os nossos irmãos, enquanto eles cantam e tocam, meditem no que a gente vai cantar e prepare já o seu coração para participarmos do pão que representa o corpo de Cristo e do vinho ou do suco de uva que representa o sangue de Jesus Cristo oferecido por nós.